pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar um vídeo diferente, um vídeo falando sobre como foi o processo de transplante do meu filho. E eu vou contar hoje com a ajuda aqui da minha mãe, que fez parte de todo esse processo, né? Até mais do que eu, porque ele foi criado por ela. E essa história é uma outra história que a gente vai contar num outro vídeo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu com ele, desde que idade que começou ele ter esses probleminhas, e assim, daí eu chamei ela para participar do vídeo para ela poder me ajudar e a contar para vocês o que aconteceu. Então, quando ele ainda era bem pequenininho, que ele tinha mais ou menos uns 2 anos, eu lembro que ele foi picado por um bicho, mas a gente não tem certeza se é devido a essa picada que levou ele a ter esse probleminha. E com 6 anos, mais ou menos, o meu pai começou a perceber que ele inchava no rosto, inchava nos olhos e começou a achar muito estranho. E a gente achou até que foi porque ele dormia demais, mas não. Ele começou a voltar da escola ainda um pouco inchadinho. E então a minha mãe levou até o médico e os médicos constataram que ele estava tendo algum probleminha de rim. Como que foi mais ou menos, mãe? Ele começou a ter um problema, né, respiratório, dor de ouvido, cansaço, né? Ele caminhava um pouquinho, brincava um pouco, cansava logo. E no começo a gente não prestava atenção que se era mesmo assim de coisa de criança, né? Mas logo a gente começou a perceber que ele estava sentindo canseira e falta de ar, né? E a gente achava que era mesmo por causa de algum problema. E aí ele começou a ter febres, dor de ouvido, muito seguida, né? Então a gente começou a investigar melhor. A gente procurou uma médica que fazia tratamento mais assim profundo, né? Até que a gente conheceu um médico que praticamente assim adotou ele, né? Esse médico foi já um senhor mais de idade, né? E se apegou bastante a ele, que é um médico do Hospital Evangélico, né? Dr. Dalton, né? Dr. Dalton, isso sim mesmo. E ele começou a investigar por ele ser... Dr. Dalton, ele tratava mais de adulto, né? E se apegou a ele porque ele era muito... Daime sempre foi uma criança assim, apegada, né? Assim, muito fácil de fazer amizade, né? E daí o Dr. Dalton começou a investigar o porquê dessa falência do rim muito rápido, né? E aí foi investigando e vendo que fazia um tratamento, não melhorava, fazia outro, não melhorava. Aí essa fase ele já estava mais ou menos com que idade? Uns 7, 8 anos já? Não, já estava com mais, né? Tava com uns 10 anos já, né? Então, desde pequenininho, a gente foi perceber realmente que estava com algum problema quando ele já estava com uns 6, 7 anos. E daí ele começou mesmo o tratamento porque descobriram realmente que podia ser o rim quando ele já estava com uns 10 anos. Com uns 10 anos, que foi realmente constatado que era um problema de rins, né? Porque aí ele começou a ficar muito, como a gente fala assim, muito alegre, muito ligeiro, muito esperto, muito acelerado, né? E aí o médico começou a perceber que tinha alguma coisa errada com ele. Hiperativo. Hiperativo, isso mesmo a palavra. Aí uma vez eu levei ele pra fazer já levou até em psicólogo pra ver se era alguma coisa, né? Pra ver se era... Fazer um tratamento pra ver se era alguma coisa assim, né? Que ele tava muito acelerado mesmo. Daí a gente levou ele pra fazer várias consultas, né? Várias vezes o médico fez exames. Ele tomou vários tipos de remédio, né? De injeçõezinhas que faziam tratamento lá. E aí o médico começou a falar que tinha alguma coisa errada com ele, porque ele era hiperativo, né? Achava, né? E uma vez eu levei ele para fazer um exame e a médica viu que ele não parava quieto, ele subia no sofá, ele parava. Aí ela resolveu ver a pressão dele, medir a pressão arterial, né? E foi aí que descobriu. Aí ela levou um susto, né? Ela logo já mandou fazer um eletro do coração. E foi a vez que daí a gente veio para casa, você levou ele passear lá
levei ele passear comigo, ele não estava muito bem, começou a se sentir meio amuadinho num canto, então eu liguei para ela, que veio até lá e acabou levando ele para o hospital, né? Para fazer um exame. Foi esse exame que foi feito. Foi. Aí que ele estava com o testículo muito inchado, ele ficou com vergonha de falar, né? Ele tinha mais intimidade comigo, na verdade. Sim. Aí eu chamei o vô, a gente foi para o hospital e dali ele foi constatado que ele estava com falência dos rins. E aí começou a nossa luta, né? Aí começou a nossa luta para conseguir reverter o quadro, né? Dessa situação toda. Na época, assim, eu estava com uma criança pequenininha em casa, de 3 anos, o Bruno com 6. Então, estava um pouco mais, né? Já. Não, o Rafael tinha. O Rafael. O Rafael tinha 2, 3 anos e o Bruno tinha 6, 7. Então eu tinha essas duas crianças que eu tive que acabar deixando um pouco de lado para a gente poder correr atrás de conseguir modificar toda essa situação aí do Daimson, né? Então foi bem. Procurar o tratamento, né? Um dia eu trabalhava, né? E aí às vezes ele ficava internado, um dia eu ficava com ele, você ficava, a Ruth, minha irmã, ficava, a Beth ficava. Todo mundo aqui da família que todo mundo se uniu, pôde ajudar, né? Ajudou, sabe? Isso. Se comoveu com essa situação dele. E assim, ainda bem que era um tempo que ele não se apegou muito à doença dele. Para ele era normal, a vida dele já estava. Ele estudava no hospital, os médicos e os enfermeiros eram muito queridos com ele, então deixavam ele se sentir bem, à vontade. Então, assim, o sofrimento maior, acho que estava tudo sobrecarregado na gente, né? Ele lidava uma vida infantil normal de criança, brincava, o que ele queria comer, ele pedia, o que ele queria brincar, um brinquedinho diferente a gente comprava e ele se divertia com aquilo. Então, nós tivemos a sorte dele não focar na doença dele, não se deprimir, porque ele estava com aquele problema, né? Na verdade, quem teve mais que ter acompanhamento mais psicológico, mais orar muito, pedir a Deus força, foi a gente, né? A gente, porque eu mesmo me desgastei bastante, né? Eu simplesmente parei de trabalhar por 4 anos, né? Para poder cuidar dele. Para cuidar dele, porque, na verdade, ele era mais meu do que seu, né? Toda a vida, eu né? Parei 4 anos da minha vida, eu me dediquei a ele. E nós tivemos uma bênção muito grande, porque ele não precisou fazer hemodiálise já de começo, né? Porque é o que mais judia. Foi tentado realmente bastante tratamento para ver se revertia o quadro, porque eram 2 rins que estavam parando de funcionar. Geralmente afeta um rim só, né? E no caso, os médicos ali queriam descobrir o porquê dos 2 rins. Então, eles faziam tentando um tratamento, outro tratamento. E eles foram bem dedicados. Posso falar, doutor Ricardo, doutora Carolina, doutora Fabiana, do Hospital Evangélico, eles se dedicaram muito ao Daimson. Não tinha nada de médico particular, foi tudo SUS. Tudo SUS. Era assim, você ia de manhã e saía de lá de tarde só para fazer os exames, passava de manhã o dia inteiro lá, né? Você chegou a passar dias inteiro lá com ele, né? Pra ir embora só de tarde, então assim, foi bem sofrido. Daí passou uma época que ele já estava ali com seus 12, 13 anos, que ele começou a inchar. Isso. E aí a gente começou a se desesperar mais, porque a gente viu que realmente o rim dele não estava funcionando. Então eu ia vir aqui para passear na casa da minha mãe e ela dizia para mim, não se baque com o que você vai ver. Porque do dia para noite ele estava simplesmente a barriga, inchadíssimo. Né? E assim, eu chegava na porta e engolia, né, o que eu estava sentindo para poder não passar para ele que a situação estava grave, estava se agravando. Então aquilo começou a nos torturar. A gente achou que realmente não ia dar certo, não ia conseguir. Então a gente se apegava mais a Deus, assim, para dar um pouquinho de força, esperança pra gente. Então eu cansei às vezes de chegar aqui, ele tá dormindo e a gente não, né? Apenas orar ali em cima dele para que Deus revertesse aquele quadro, não continuasse, não nos tirasse ele naquele momento, né, que foi bem complicado. Ele não podia tomar água, não podia comer mais as coxinhas que ele adorava, comer coxinha, tomar refrigerante, ele não podia mais, né. Imagine uma criança com 12, 13 anos não poder fazer lanche. E a gente ia para o centro e ele queria comer lanche, tomar refrigerante, tomar água, que é a coisa normal que a criança precisa. Água, ele não podia tomar água.
Parece estranho, porque uma pessoa que tem problema no rim, a gente tem a impressão do quê? Que o que falta é água. Mas como ele não estava filtrando, não estava funcionando certo, então acabava que ele inchava. Então a gente tinha que evitar esse tipo de coisa. Até que chegamos, o médico chegou e falou pra gente, olha, não tem mais o que fazer, vai ter que ser feito o transplante. Procurar um doador, né? Aí a gente, né, falou, poxa vida, né, e agora o que fazer? Então ele passou primeiro pelo um curto processo de fazer hemodiálise, que foi um outro sofrimento pra gente, né? Ele entrar naquela máquina, passar todo aquele sangue, filtrar, voltar, né? Mas graças a Deus foi só pouco 3 tempo, meses. Porque muita gente fica muito tempo ali, né, fazendo isso. Fica anos, né, fazendo. E pra gente não, foi assim, 3 meses de sofrimento, mas passou, né? Aí a gente conseguiu fazer. Eles sugeriram que nós fizéssemos o teste para ver se a gente seria compatível para doar o rim para ele, e a gente nem pensou, né? A gente concordou na mesma hora. A gente teve um apoio até dos vizinhos, né? Dos vizinhos aqui. Todo mundo queria fazer. Foram muito... Nossa, olha, a gente teve um apoio maravilhoso. Os vizinhos se doaram para dizer, olha, se precisar, a gente está aqui. A gente faz os testes para ser doador, e parentes todos, mas eles primeiro vão na família, né? Vão ver na família quem é que pode ser o doador. E aí a gente fizemos nós duas o teste para ver. E daí assim, é aquele momento que você parece que você quer o resultado como se fosse um teste de gravidez. Que você faz o exame agora e dali alguns segundos você quer saber a resposta, porque você está correndo contra o tempo, você quer salvar aquela pessoa logo, não quer que ela perca, né? Verdade. Então você começa a se desesperar. E o resultado, como é que é? Já saiu, não saiu? E o povo, e os médicos, não, calma, mãe, tem que esperar um pouco. E nesse espera um pouco, ele tem febre, fica internado, e a gente fica desesperada de novo. E o resultado saiu positivo para as duas. As duas poderiam ser doadoras do rim para ele. Tanto a mãe como a mãe-vó. O que seja, ele não perdeu uma mãe, gente, ele ganhou duas. Ele teve duas mães na vida dele, então ele foi uma pessoa muito sortuda. Nasceu ainda, duas né? vezes. Né? Então a gente ficou super feliz, né? Vamos poder doar o rim, ou eu ou ela. E eu estava disposta e ela estava disposta. Sim, a mesma coisa. Certeza. E aí os médicos avaliaram melhor, como eu era mais jovem na época, que eu doasse. Então tava lá eu com uma criança pequenininha de 3 anos, uma de 7, e eu ia passar pelo procedimento cirúrgico de doar o rim pro meu outro filho para poder estar salvando ele, né? Isso foi em 2008. 2008. Ele e tinha assim, 14 anos. E nessa fase com problema renal, eles quase não crescem, né? Mas não eles não evoluem, né? Ele não era tem pequenininho. Tamanho. Ele, com 14 ele tinha tamanho de uns 8 anos, mais ou menos. Então aí deu certo, realmente, o transplante. Foi assim, ele estava muito nervoso no dia, a gente se internou no hospital evangélico, ele estava bem nervoso mesmo. O tempo que ele passou desse período todo sem estar nervoso, naquele dia parece que o nervoso todo tomou conta dele. Então, enquanto nós estávamos lá esperando para ir para o centro cirúrgico, eu cantava com ele para poder distrair a cabeça dele. Ele gostava de algumas músicas lá, eu me lembro até hoje. Sim. Eu procurava cantar, distrair a cabecinha dele para ver se ele distraía um pouquinho. Então a gente foi levado cedo pro centro cirúrgico, depois de ter feito os procedimentos, fomos pro centro cirúrgico e seria anestesiado primeiro Doador. Eu seria anestesiada primeiro, porque eu tinha que estar já, né, dormindo, que seria retirado de mim para ele. Então eu seria anestesiada primeiro, mas ele estava tão nervoso, que o anestesista veio para mim e disse: mãe, tive que anestesiar seu filho primeiro. Então temos que correr agora com o procedimento, porque ele estava muito nervoso, não tinha como não anestesiar. Então ele teve anestesia geral, depois ele veio e já vi todos aqueles médicos tudo em volta, colocaram anestesia. Foi 6 horas dessa cirurgia. Uhum. Eu não dormia, não apagava, todo mundo ali me olhando, já todo mundo preparado pra fazer a cirurgia e eu ali, né? Bem, olhando pra cara dele sem saber o que ia ser feito. Aí até que ele veio, colocou um negócio aqui no meu rosto e disse: você só vai sentir um cheiro. Ali eu apaguei.
apaguei e acordei já com a doutora me chacoalhando. Acorda, acorda, já é tarde, você tá dormindo bastante. E eu perguntei dele, porque na verdade ali é como se eu tivesse ido pro parto novamente para ganhar o meu bebê, então era para saber o resultado do que tinha acontecido ali, se ele nasceu bem, se ele estava bem, né? E graças a Deus ele estava bem, deu tudo certo, ele reagiu muito bem assim ao transplante, não tivemos problema depois do transplante, né? Ele teve. Teve, né? Ele teve uma anemia, né? Ah, é, verdade. Você ficou bem, ele veio para casa, a gente preparou o quarto como se fosse um quarto de hospital para ele vir logo, né? E reformemos tudo, arrumemos tudo, recebemos ele veio e ficou bem. Aí ele teve uma recaída, né? E aí o médico falou, medo de estar reagindo, dando rejeição, né? Aí voltamos para o hospital, começamos uma parte de um sofrimento de novo. Porque parece que o sangue dele estava saindo fora, né, do corpo. Aí a gente teve que correr atrás de um remédio que na época era muito caro. Saía acho que 40 mil e ele precisava de 17 doses. E saía 40 mil as 17 doses. Eu sei que foi como é que a gente fala? Você acha que tá ali com tudo certo e de repente te dá um baque, né? Porque você pensa que deu tudo certo e de repente acontece isso, e daí como é que você vai fazer para conseguir esse remédio, para poder estar salvando ele depois de ter passado por tudo que passou, né? E achando que vai perder ele de novo, né? E ele só enfraquecendo, e o médico dizendo, precisamos desse remédio, esse remédio é muito caro, e vamos ver como é que a gente faz para o governo liberar essa autorização para pegar esse remédio. E eu sei que foi lá uma coisa que com muita assinatura de muitos diretores do hospital, e para buscar esse remédio então tinha que ir com segurança. Aí a gente conseguiu, chama-se hemoglobulina. E o problema do rim dele era, qual que era o nome? Que ele teve sim, dessa deficiência de rim. Eu não consigo me lembrar agora no momento. Eu sei que é porque a gente fica... Era um vírus? Tipo um vírus que deu que estava comendo o sangue dele, né? E a gente fica nervoso na hora que fala, né? Então até some as palavras. Então ele se internou de novo, foi tomando, parecia um melzinho caindo no corpo dele, entrando de novo. Eu fiquei internada com ele lá no 8º andar, que é o andar de transplantes. E ficamos lá, acho que mais uma semana ou duas, e ele foi voltando ao normal de novo, e graças a Deus ele hoje está com 26 anos, vai fazer 27, na época ele tinha 14 anos, né? A gente fez uma festa para ele de 15 anos, porque ele tinha praticamente nascido de novo, né? Então fizemos uma festa surpresa para ele de 15 anos, recebemos os parentes mais chegados, assim, que dava para estar ali, né? Os outros avós vieram, foi muito legal, sabe? As pessoas ficaram muito felizes de ver que ele conseguiu e que ele tá muito bem hoje, né? Que a única coisa é que ele não vai poder deixar de tomar os remédios nunca, porque senão o rim dele entende que não é do corpo dele. Foi assim que o médico me explicou. O rim sempre vai saber que não é dele. Então a gente dá o remédio para o rim entender que ele pode ficar naquele corpo. Caso não dê, ele rejeita e não quer ficar naquele corpo, entende? Então é isso. E uma coisa muito importante que a gente acabou ouvindo ontem ainda na Globo, é que esse remédio que eles tomam, todos os transplantados tomam, está em falta. E a gente queria compartilhar essa parte, né? Que é o Myfortic, e o Tracolimus, ele está em falta. E isso é muito importante para todos os transplantados, não pode faltar. É como se estivesse faltando água pra gente, comida pra gente. É o ar que eles respiram, né? Porque muito importante. Se eles ficarem sem, eles voltam para hemodiálise. E a gente não quer isso. Ninguém quer, né? Uma pessoa que já passou por isso, são 4 horas de máquina, 3 vezes por semana. É uma judiação, só quem passa por isso sabe. Então, a gente está compartilhando isso com todos vocês, para que vocês saibam que... Como é. E está faltando esse remédio em toda parte, gente. Torcer aí para que volte a normalizar isso, né? E o remédio volte a ter. Vamos compartilhar para que outras pessoas também possam
ajudar, né? Sei lá, pedir para o governo que ajude em não deixar faltar. Exatamente. Para os nossos transplantados não voltarem para a máquina. Que é muito triste. Muito triste. Então é isso, pessoal. A gente fez esse vídeo mais para estar mostrando um pouquinho, porque algumas pessoas estão entrando nessa fase aí de estar passando por isso com o filho, com o marido, com o amigo. Se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo para que ela possa ter um pouquinho de esperança, para que elas saibam que elas podem doar e continuar tendo uma vida normal, porque eu depois disso engravidei, eu sou a doadora, engravidei de novo, eu tenho um vídeo aí no canal, se você não viu ainda, vai lá ver, que as pessoas podem doar e continuar tendo uma vida normal com um rim apenas. E se você tem ou conhece alguém, manda para ela esse vídeo, dá uma força para a pessoa, se você está passando por isso também, tenha esperança, porque pode dar certo, sim, é uma fase só, é sofrida, mas você tem grandes chances de conseguir, tá bom? Com certeza, porque ele tá bem, né? E se a gente tiver uma oportunidade de gravar, vamos gravar um vídeo mostrando ele também, né? Ele é a fase de adolescente, não gosta muito de aparecer, mas autorizou a gente contar a história dele, para poder estar ajudando as outras pessoas, né? E verdade. É isso. A gente está feliz porque ele está bem. Exatamente. E a gente poder contar essa história e ajudar as pessoas. Tendo um final bom, vale a pena. Feliz, muito a pena. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe, toque o sininho para quando tiver mais vídeos assim você possa assistir. Se você quer saber mais sobre isso, deixe aí nos comentários a sua pergunta, que eu vou estar fazendo vídeos aí para poder orientar um pouquinho mais vocês do que a gente pode, do que a gente sabe, tá bom? Um beijo para vocês e fique com Deus. Valeu!